chegando aqui pontualmente às 19h07 do dia 19/7 para a gente começar essa live para falar de novo sobre autenticidade, mas agora com um tema que eu acho que deve interessar bastante gente, que é como a gente pode relacionar a autenticidade com venda, com negociação, com marketing. Será que é possível? Então, para responder, né, essas perguntas, eu convidei aí meus grandes mestres. Deixa eu diminuir aqui minha música. Meus grandes mestres Marcelo Pereira e Deide Souza, que já tá aí, lindona, querida. E vão poder esclarecer um pouco mais pra gente aí sobre esses detalhes, sobre essas questões. Eu acho que vai ser um papo super profundo, mas ao mesmo tempo divertido e leve, porque são pessoas maravilhosas e grandes amigos, que eu adoro. Né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui como é que eu chamo a Deide. Gente, eu atualizei meu Instagram, agora eu tenho que descobrir como é que eu chamo vocês aqui. Vou achar, hein? Convidar, pronto. Marcelo também já chegou, então já vou chamar vocês dois. E vamos chegando, né? Pra gente conversar. Já foi. Oiê! Boa noite, tudo Oiê! bom? Tudo jóia com vocês? Tudo bom. Tô tirando os comentários da minha cara aqui, que eles estão dentro do meu nariz aqui. Eu tava afogado em comentários. E aí? Depois você me ensina a fazer isso, que eu não sei não. Também não Ah, sei eu, não. eu, eu passei o dedo aqui, mas eles insistem em voltar. Mas tô bem com eles, que eu vou olhar mais pra vocês. E aí? Ai, gente, que ótimo, né? Essas tecnologias são maravilhosas, né? Eu fui atualizar meu Instagram hoje, então apareceu um monte de coisa nova, que eu não sei onde estão as coisas, é jóia. Mas que bom ter vocês aqui, feliz da gente poder se reunir, se não presencialmente, pelo menos virtualmente, né? Exatamente. Da última vez que a gente se reuniu, isso aqui não era água, né? Nunca é. Abafa, abafa. Hoje é, hoje é, Ó, hoje é. hoje eu tenho cafezinho aqui, ó. Mas a gente pode marcar uma outra rodada daquela, né? Com Sem certeza, problema. com certeza. Ai, que bom ter vocês aqui, amores. Ó, já tem bastante gente chegando aí, que bom, feliz, né? E eu queria começar explicando um pouco, né, por que que eu tô aqui falando de autenticidade, por que que eu tô convidando esse monte de gente para falar sobre autenticidade. Para quem não me conhece, talvez, e alguém que já me conhece também, mas de outras épocas, eu hoje atuo fortemente com desenvolvimento humano e principalmente com uma coisa chamada comunicação não violenta, que é um convite a gente usar formas de pensar e as nossas habilidades de linguagem para criar relações mais fortalecidas, mais respeitosas e mais duradouras. Então, dentro da comunicação não violenta, eu gosto de dizer que é como eu chamo de CNV porque a gente já é íntimo, tá, gente? A CNV é como se fosse uma árvore que tem dois grandes galhos. Um é a autenticidade e outro é a empatia. Então, o convite é para que a gente possa se expressar de forma autêntica e verdadeira e ouvir sempre com empatia e compaixão. Então, eu considero que a gente conseguir usar a autenticidade tanto para nos expressar, mas também temperar essa autenticidade com empatia é uma coisa importante. E eu quero conversar como que isso permeia essas outras esferas, né, da nossa vida, essas especialidades que eu estou convidando as pessoas aqui para a gente conversar. E hoje, então, a gente vai falar sobre a autenticidade nessa área de negociação, de venda, de, enfim, influência, né?
Estou aqui com esses dois especialistas e vou falar rapidinho, apresentar vocês rapidinho, depois vocês falam, tá? Quem são vocês, né? Porque, para mim, são dois mestres queridos e amigos, e todos dois muito habilidosos, com muita competência na área que atuam, né? Em negociação, em influência, em comunicação. Então, só que numa linha um pouco diferente da minha. E eu quero que a gente dê uma misturada nisso aqui hoje, para a gente ver o que sai desse caldeirão. Né? Então, Deide, Marcelo, se apresentem. Eu vou começar, vou puxar, Deide. E é legal porque você tratar a gente desse jeito, o jeito como você fala, é curioso porque a gente, quando conversa, eu e a Deide, eu gosto muito dela, mas eu já falei com ela várias vezes que seria difícil eu encontrar uma pessoa que faz a mesma coisa do que eu, praticamente, e é tão diferente. A gente é, assim, extremos opostos, e por isso que eu acho que a gente se dá tão bem. Legal. E uma das coisas que facilita muito é essa capacidade de a gente conseguir reconhecer no outro a diferença e aceitar, né? Uhum. Eu trabalho muitos anos na área comercial, algumas pessoas me conhecem aqui, e eu já tive a oportunidade de trabalhar como vendas, né, o que a Deide faz, digamos assim, e depois de um tempo na minha carreira, eu passei a atuar como comprador, e aí mais focado em negociação, um outro modelo, né, sentando, digamos, do outro lado da mesa. E a minha trajetória foi essa, até encontrar com vocês, dando aula, que minha vida deu uma guinada, assim, se transformou. Para mim está sendo uma honra, assim, poder falar mais disso que eu faço todos os dias. Fazia de maneira muito intuitiva, depois fui aprendendo, pesquisando, e vi que é um negócio que eu realmente tenho muita paixão, e de falar também sobre isso, né? Legal, legal. Muito bom. Eu sou a Deidinha, Deide, amiga e fã dessas duas pessoas que estão aqui. Que bom que o universo nos conectou de alguma forma, né? Eu falo que são presentes que a vida vai trazendo. Verdade. Eu sou a Deide, trabalho na área comercial há mais de 15 anos, meus últimos 10 anos nas carreira de bens de consumo em multinacional, hoje gestora da Suzano, papel e celulose, cuido aqui de um time fera de vendas, também professora de negociação e vendas, influência, liderança, amo esse tema, amo desenvolvimento humano, amo me relacionar com as pessoas, então estou aqui para trocar e espero que seja uma live de trocas e experiências. Ai, que legal. A Rafa entrou aí, já tá virando festa. Eita! Cadê? Vou rolar. Ah, apareceu. Ela tá por aí, tá por aí. Mas que bom tê-los aqui, né? Como pessoas que eu respeito muito como profissionais e que eu amo muito como amigos queridos, né? Ó, o povo já tá rasgando seda de vocês aí, elogiando todos, né? Acho ótimo isso. E eu já quero começar perguntando, né? Porque, aliás, eu descobri, olha que coisa boa, né? Eu descobri que é muito mais fácil, né, convidar as pessoas para fazer live do que ir como convidada. Eu tô aqui chamando pessoas que já me convidaram, né, para estar aqui comigo e tô muito feliz porque eu descobri que é mais fácil. Mas vamos lá. Eu tenho perguntas para vocês, né, e que que essas perguntas sejam o início de conversas agradáveis como aquelas que a gente tem, geralmente quando a gente está junto mesmo, né? Então eu quero começar perguntando o seguinte. Primeiro, nós estamos falando de autenticidade, gente, não aquela autenticidade que é um selo de comprovação de que uma coisa é oficial e tal. Nós estamos falando de autenticidade pessoal, né? Estamos falando de quem nós somos de verdade, né? E eu estou querendo ver como que a gente traz isso para uma relação comercial, uma relação de negócio. Porque existe um conceito, né, muitas vezes, de que para a gente poder negociar, a gente precisa omitir informações, ou às vezes até mentir, né? Às vezes dizer coisas assim, que a gente não acredita. E aí eu quero trazer para vocês esse grande desafio. Ser autêntico na hora de negociar, vende? Eita! Deide, eu vou te dar a oportunidade agora. Olha,
É muito legal falar desse tema, assim, porque a autenticidade é uma jornada de autoaceitação, né, autoconhecimento, e é libertador quando você consegue ser autêntico. Eu aprendi desde muito cedo que nós negociamos pessoas, né? Existe uma empresa que eu represento e uma outra empresa que está comprando. Mas entre elas existem pessoas. Sempre vão existir pessoas. E na negociação, o que importa é você manter sim a sua pessoa, porém com foco no outro. Você não tem necessidade de não ser quem você é. Você só tem que sair de cena para que o protagonista seja o outro, dentro das relações. E é por isso que acho que muitas das vezes e anos ficaram essas falácias aí, né, de negociação, que tem que mentir, vendedor bom que se vende. Tenho certeza que o Marcelo sabe muito bem disso, que o que a gente ensina e o que é genuíno não tem nada a ver com isso. Apesar de que, historicamente, né, acontece isso ainda com frequência. Mas isso a gente não fala do profissional de vendas, a gente fala de qualquer profissional, né? Se ele está trazendo aí omissões, etc. Então, você se manter autêntico, vende sim. Desde que você se mantenha autêntico e entenda que na negociação você precisa se colocar ali não como protagonista da situação, né? Sempre ser a pessoa preocupada com o outro naquele momento de negociar. Legal. Então, você não precisa sair de quem você é de maneira nenhuma, pelo contrário. Acho que você se torna mais atraente, porque as pessoas vão procurar a Deide, porque a Deide é o que ela é, e entenda que a autenticidade, eu acho que você já deve ter falado muito disso, Elaine, não tem nada a ver que eu sou assim, ponto final, tem que me engolir com os meus pensamentos, minhas ideias. Tem nada a ver com isso. Nada, né? Tem gente que confunde, né? Autenticidade com grosseria, né? Não tem nada disso. É ser genuíno naquilo da sua essência mesmo. E isso conecta. Joia. E quando a gente conecta, a gente atrai. Quando a gente atrai, a gente vende melhor. O que você acha, Marcelo? Nossa, eu concordo 100%. Enquanto você estava falando, eu estava pensando no que você falou, que eu conheço como síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, vou morrer assim. A pessoa acha que porque é de um jeito específico, ela precisa estar presa dentro daquela casca, né? Eu não aprendi, como a Deide falou, que negociação era uma coisa de pessoas desde cedo, não. Eu fui entendendo isso com o desenvolver da minha carreira. Mas chegou num determinado ponto que isso fica muito claro. E fica claro também que você precisa ir até o outro, né? E aí você só consegue fazer isso se você faz isso de verdade. Sempre quando eu estou falando disso, as pessoas, né, em muitos casos, elas perguntam, mas eu não me interesso por determinado assunto e o meu cliente se interessa, então eu vou falar que gosto para poder parecer com ele. Eu falei, cara, não vale a pena, porque não é você. O primeiro deslize que você cometer, você perde o que, para mim e para a Deide também, é um dos principais ativos, que é a confiança que a pessoa tem em você. E para isso você tem que ser você de verdade. E claro nada conecta mais que a confiança, né? Não tem. É o ativo último, assim, é o supra-sumo. E para você conseguir, você precisa entender um pouquinho quem você é e respeitar aquilo, né? Exato. É uma jornada, como eu disse. Para uns acontece mais cedo, começa mais cedo, para outros mais tarde. Mas, eventualmente, num momento, você vai precisar entender um pouco quais são os seus pontos fortes, o que você realmente faz de melhor para o outro, não para você. E ir até o outro com um exercício de humildade para conseguir conectar. Eu acho que é nessa direção aí. Mas eu sei que as perguntas são suas, mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa autenticidade aí, para aprofundar um pouco mais no que é, para eu entender um pouco. Então, eu acho que vocês trouxeram os elementos principais aí dessa questão. Primeiro, o autoconhecimento. Como eu posso ser autêntico se eu não sei quem eu sou? Eu não sei nem se eu estou sendo autêntica. Né? E muitas vezes a gente assume exigências sociais ou regras ambientais que eu digo assim, do ambiente que a gente transita. Né? Entendi. Não é da de contexto, né? Assim, de onde a gente está. Entendendo que assim a gente vai ser melhor aceito. Nesse caminhar em direção ao outro, Marcelo, o que eu vejo muito são as pessoas deixarem partes
delas mesmas, Sim. escondidas, ou até negarem que existe essas partes, entendeu? Que isso está ali, para poder ser aceita. É isso. Para poder aumentar, achando que isso aumenta a conexão. E é um grande equívoco, né? Porque a pessoa pensa assim, para eu ser amada, para eu ser aceita, para eu ser bem recebida pelo outro, eu preciso ser igual a ele, ou eu preciso fazer coisas que ele admira e só. E eu não trago a minha essência, a minha verdade nessa relação. E uma das coisas que a gente gosta de pontuar mesmo na CNV é você não precisa descartar partes de você, se mutilar para caminhar até o outro. Né? Você pode caminhar até o outro completo, integral. E aí é que entra essa outra parte que vocês falaram, porque o protagonista é o outro. Né? Então, quando eu caminho, eu me levo inteira nessa relação, mas eu não tenho que ficar mostrando o tempo todo o que eu sou, quem eu sou. Né? Eu até fiz um post essa semana sobre isso. É muito mais... conecta muito mais quando a gente se mostra menos interessante e mais interessado. Com certeza. Né? Quando a gente quer saber sobre o outro. Então, a curiosidade, eu acho que é um elemento essencial. Então, acho que o autoconhecimento, né, e essa curiosidade sobre quem é esse outro que está ali, o que é que ele está trazendo, né? Que isso desperta um interesse mútuo, e aí a conversa flui, e aí a coisa acontece, né? Porque se só eu falo, uma hora a conversa morre. É legal você falar isso de curiosidade, porque quando eu comecei, e a Deide pode dar a experiência dela também, quando eu comecei a dar aula de influência, primeiro que as pessoas acham que isso é um negócio assim, de outro planeta, que é uma magia que você faz, que é um negócio todo diferente, mas e aí o máximo que eu conseguia simplificar era falar de curiosidade. Porque se você tem interesse pelo outro, simplesmente pela curiosidade de entender um pouco mais por que ele é daquele jeito, ou por que ele se comporta daquele jeito, você já sai na frente, assim, da maioria dos conceitos de livro, aquelas coisas, ok, legal, tá ali, é bom você saber, mas se você traz só para curiosidade, já sai muito na frente. Porque aí tudo aquilo fica fácil de aplicar, fica prático, né, do dia a dia. Isso. Porque só recitar o que você lê e o que você aprende não conecta. Né? Não, porque é vago, né, é vazio, é só o discurso. Boa. Que engraçado. Vou procurar uma pergunta aqui que a Rafa botou, tá? Pode ir falando, amor, pode falar. E é engraçado que dentro desse universo de negociação e vendas, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? De estar ali se conectando com o outro. Mas é importantíssimo quando você descobre que ali o seu eu estar intacto, né? Eu gosto de brincar sempre, eu cuido do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem bastante flamenguista e tem bastante vascaíno. Eu tenho clientes... Vascaíno tem muito também? E também tem. E pensa se eu tivesse que toda hora mudar meu time para ser aceita, e vocês sabem que a briga é ferrenha entre eles. Nossa. Não tem nada a ver, eu me mantenho no meu time e é o como eu coloco, como eu trago ali, sabe, a entonação do não faço parte, vamos mudar de assunto, sem perder minha essência, sabe, porque não se sustenta. Na negociação, você não quer vender só uma vez, você quer vender sempre. Então, você precisa sustentar aquilo que você é. Então, antes da gente falar disso, eu sempre falo para os meus liderados, para qualquer ponto de mentoria, eu paro no tema autoconhecimento, porque ela é uma jornada contínua. Mas a primeira é aquela de minimamente você saber quem você é, para você se relacionar, para os pedaços não ficarem pelo caminho. E esse tema é um tema que mexe muito, Elaine, comigo, assim, porque é muito forte ainda entre as pessoas, como principalmente agora com mídia social o tempo inteiro, como isso massacrou a cabeça de muitos, assim, sabe? É verdade. A Deide estava falando sobre futebol e eu nunca... Primeiro que eu nunca joguei futebol, eu não sou bom de futebol, não gosto, não entendo. E aí quando eu vendia, né, mais propriamente dito, eu tinha muitos clientes que jogavam e gostavam muito de futebol. E é curioso porque em nenhum momento eu consegui mostrar para eles que eu gostava de futebol, porque realmente não era a minha praia. Gosta. Mas quando eu me conectava com eles e mostrava quem eu era de verdade, mesmo sem gostar de futebol, eu conseguia os resultados
E aí teve uma história interessante que teve um cliente específico que me mandou um álbum de figurinhas, era na época da Copa do Mundo, e mandou um álbum de figurinhas da Copa do Mundo, porque ele falou, Marcelo, eu gosto tanto de futebol e eu gosto de você. Então, quando eu te ligar, pelo menos abre esse álbum, olha aí quem são os jogadores e me fala. E aí eu ligava, Marcelo, pô, você viu o jogo de fulano de tal? Aí eu pegava o álbum, rodava. Rapaz, fulano jogou muito, hein? Marcelo, fulano nem jogou. Falei, mas tá aqui, pô, na primeira página. Ele, não, o cara se machucou. Aí o assunto era o que ele queria. Mas eu não fazia absolutamente noção do que estava rolando. Era engraçado. Legal, muito legal. A Rafa botou uma pergunta aí, vou botar aqui para vocês. Autenticidade e criatividade andam juntas? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou deixar vocês falarem. Vai, Deide, quer falar? Oi, oi, entrou uma ligaçãozinha, estão me vendo, né? Ah, tô te vendo. A pergunta era, autenticidade e criatividade andam juntas? Autenticidade e criatividade. Acredito que sim. Você ser criativo é você se adaptar ali ao ambiente, às conexões que você faz. E a criatividade não necessariamente está ligada à mudança de personalidade, mudança de essência. Acho que ser criativo, em um modo geral, em todas as áreas, é de extremo valor. Eu acho que agrega muito, né? E nas relações, eu acho que é um diferencial. Nas negociações é um diferencial. Você está numa situação ali, por exemplo, na primeira zona da negociação, que é a conexão, é o rapport ali, você está conhecendo a pessoa, né? Você sem querer falou alguma coisa que a pessoa falou assim, eu odeio isso. Dependendo da maneira que você se torna criativo em mudar aquele contexto, né? Você tornou o ambiente bom, você está ali se tornando agradável, não perdendo a conexão. Então, eu acho que anda junto, sim. Acho que soma, né? Legal, legal. Eu acho que eu queria complementar, Deide, com uma coisa que você trouxe na fala anterior, que você falou que poder se mostrar autêntico é libertador. E eu acho que assim, é libertador num nível que libera a nossa mente, inclusive, né? Porque sustentar uma coisa que você não dá muito trabalho. Com certeza. Exige muita atenção mental, muito foco mental para você não deixar escapar qualquer coisa e tal. Como você vai conseguir ser criativo? Como você vai ter espaço, né, para exercer uma criatividade? Perfeito. Então, acho que tem a ver, sim, e acho que está relacionado. Você quer acrescentar, Marcelo? Não, o Sócrates, eu estou lendo aqui o comentário do Sócrates, ele botou, olha, desde que a criatividade não seja para vender gato por lebre. E é isso, né? Para mim, ela é importante tanto para você conseguir se mostrar, mas para também você conseguir, sendo você mesmo, apresentar isso de forma diferente, né? A gente nem entrou aqui muito na questão de venda ainda, mas quando a gente fala de venda, a maioria das pessoas imagina que a primeira venda que você faz é um produto, você vende alguma coisa, um serviço e tal. Mas isso já é lá para o terceiro ou quarto estágio. Antes de tudo, é essa conexão que a gente está falando. É o direito que o cliente, o comprador, te dá de falar mais. É o momento que ele presta mais atenção. E aí a gente invertendo aquela curiosidade que a gente falou, quanto mais criativo você se mostra, mais desperta essa curiosidade. Então eu falo, pô, mas peraí, como é que é isso? Me fala um pouco mais. E aí você fala. E não essa venda, digamos assim, empurrada, né? A pessoa falar, e a outra ter que ficar engolindo aquele discurso sem o menor interesse. Então acho que curiosidade, a criatividade, a autenticidade, elas se juntam aí nesse ponto. Hein? Agora fazer. É isso aí. Então, vou lá para uma outra pergunta agora, então, né? Só interrompendo, quem quiser perguntar alguma coisa, já coloca aí também que a gente vai... pode ir mandando. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas se alguém mais tiver, eu acho que tenho muitas. Eu sou a mulher das perguntas, meu filho. Nossa, eu sei a duras penas. Nossa Senhora. Vamos lá, e é o título da live, né? A autenticidade é negociável, quer dizer... Você já abriu mão da sua autenticidade no seu trabalho? Já perdeu negócio por causa disso?
por não querer abrir mão disso, por não negociar a autenticidade? Olha, eu já abri e já não abri a mão, né? Digamos assim. No início da minha carreira, eu não tinha essa clareza que tenho hoje, né? Então, no início, sim, em alguns momentos eu negociei alguns valores e algumas coisas que eu acreditava que eram importantes para mim, mas o resultado é desastroso, não vale a pena. Porque você tem que estar inteiro ali onde você está. E aí, quando você abre mão dos seus valores, você não consegue estar de corpo e alma, né? E depois, muito tempo depois, fui me conhecendo nessa jornada aí que a gente está falando tanto, aconteceu uma oportunidade e eu não abri mão, mas perdi a oportunidade. O que, a princípio, parece uma coisa ruim, mas não é. Depois de um tempo que você olha para trás, você fala, cara, ainda bem que eu não aceitei se eu tinha que abrir mão de tudo isso, porque também não ia valer a pena, né? Ia pagar um preço muito alto, né? Muito alto, muito alto. E não é um preço de dinheiro, né? É um preço de saúde, de mais emoção. Alto, né? Muito mais caro, muito mais caro. Bruno chegou aí também, agora a festa está completa, hein? Beijo, Bruno. Elaine, assim, Elaine e Marcelo, no meu caso, acho que vocês me conhecem um pouco, eu já conversei. Eu tô nessa... Já enfrentei algumas coisas nessa jornada comercial, que eu já comecei muito nova, né? Então, eu paguei o preço por ser autêntica e nunca vendi a minha autenticidade, nunca. E toda vez que eu falo disso, desse ponto de autoconhecimento e ser autêntico, é saber que tem que ter coragem para ser quem você é. Muito. Tá? É verdade. Tem que ter coragem para você se portar de forma genuína, defendendo os seus valores, sem se precisar sair do que você é para agradar ninguém. Não é uma jornada fácil, eu falo que é autoconhecimento, autoaceitação. Por que autoaceitação? Porque você não é igual ao outro, mas aí às vezes você confunde admiração com, puta, eu queria ser, e não vai conseguir ser, porque você é único. E aí você tem que se aceitar para se conhecer, para ser, né? Então, na minha jornada, eu só tenho histórias infinitas do preço que eu paguei por ser autêntica. Agora, mudar, sair do meu para fechar algum negócio não aconteceu. Eu entendo que assim, tem um preço também que a gente paga, né? Quando a gente banca isso. Claro. Né? Também tem um preço. Diga, Marcelo. Em todas as relações, né? O que é legal, isso é verdade, todas as relações. E o que é legal de trazer que também, que no meu caso, falando assim da minha perspectiva, da minha história, é importante ter uma clareza muito grande assim do que é de fato você, né? Porque a gente nasce, vai vivendo e trabalhando, e a gente se confunde com o ambiente, se confunde com as pessoas que estão à volta. Então, quando você consegue separar um pouco mais, se ter mais clareza, fica mais fácil, né? Mas definitivamente o preço, tanto de um ou de outro, ele é um preço alto, que é o preço de viver, né? Não tem muito outro jeito. É isso aí, nada é de graça, tem né? Tem uma frase que eu gosto, que é seja você mesmo, porque todas as outras posições já estão ocupadas. Não adianta você querer ser o outro, que não tem como, cara. Nossa, muito boa essa. Vou adotar essa, hein, Marcelo? Pode anotar aí, eu sou frasólogo, gosto de frases. Mas, então eu quero aproveitar, porque o que a Deide trouxe também me lembrou uma frase que eu gosto muito, que é uma frase da Brené Brown, né? Que ela diz que a autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem nós somos. Né? E Adoro, essa prática e é preciso exercitar isso, né? Porque a gente é chamado o tempo inteiro a assumir essas outras posições, a ocupar essas outras posições. Essa questão da mídia hoje, né? Desse mundo virtual em que as pessoas apresentam só a parte bonitinha, só a parte bacana, né? Não apresentam os bastidores, é cruel com as pessoas. Né? As pessoas querem estar ali, acham que tem que ser daquele jeito e esquecem de ser quem elas são, né? E para completar e fechar essas frases, tem uma do Mário Quintana também que fala: buscas a perfeição, não seja vulgar. A autenticidade é muito mais difícil. E por que isso?
Porque perfeição não tem. E aí entra a vulnerabilidade de ser quem você é, em determinados momentos saber que, puta, aquilo eu não sei, aquilo não é pra mim, eu não sou. Isso é libertador, gente. Sim. Isso liberta. É muito mais confortável, na verdade. É uma vida mais leve. Gente? Nossa, depois que a gente... Você tira um peso. Isso. É muito menos coisas para carregar, para sustentar, né? Muito bom, pessoas. Bom, eu tenho mais perguntas, mas tem uma aí de alguém, ó. Tem algumas aqui, ó. Danilo Mota Isso. disse, mestre Marcelo, fala aí sobre autenticidade e protagonismo. Nossa Senhora, eu vi aí. Caramba, olha, a gente está no tema da autenticidade, né? A gente falou de autoconhecimento várias vezes aqui e, para mim, talvez a jornada de protagonismo, de descobrir quem você é e, de fato, bancar isso, né? E viver essa essência, de fato, talvez seja a maior jornada de protagonismo que a gente pode viver na vida, né? Então, para mim, essas duas coisas, elas se juntam nesse ponto aí, de se conhecer, como a Deide falou, e bancar isso, de fato encarar e pagar o preço que é. E é um preço de ser isso, mas também de melhorar a si mesmo todos os dias. Cara, tem que ter muita força e muita coragem, né? Então, acho que essas duas coisas estão conectadas muito, muito, muito. Boa, muito bom. Quer completar aí, Deide? Concordo 100%, gente. Eu só usei palavras dela, como é que ela vai completar? Não. Peguei a Deide falou isso, Deide falou. Eu adorei esse negócio de ter duas pessoas aqui embaixo, adorei. Eu sou a maior fã dessa, sabe? Eu sou a maior fã dele. Ai, gente, é demais. Isso traz o protagonismo, né, da sua vida. A gente está falando de liberdade, né? E não tem essa liberdade engessada de, eu sou assim, mas, Gabriela, não é nada disso. As pessoas confundem, podem pegar essa palavrinha e falar de arrogância, não tem nada a ver. O autêntico, ele entende a limitação, ele respeita o outro, ele é empático, ele só tem coragem de ser o que ele é, ele não tem medo de se ser ridículo porque ele está expressando ali, levantando uma opinião de forma genuína, sabe? E isso te dá empoderamento, isso te faz ser protagonista em todas as esferas da sua vida. Para mim, é a base mais libertadora e transformadora que tem para falar de qualquer profissão. Faça isso, depois vire um excelente executivo comercial. Faça isso, depois vire um excelente professor e por aí vai. É muito mais fácil a gente chegar à excelência assim, né? Opa. Sendo quem a gente é. E gostando disso, né? Aceitando e gostando disso, né? Eu acho que... Só para criar uma... somos extremamente diferentes, Marcelo, Deide. É verdade. Extremamente. Vamos deixar claro. E eu adoro isso, que eu aproveito dos dois. Né? Exatamente. E eu não mudei para agradar ele, nem ele, muito menos para ser meu amigo, assim. E tá tudo bem. E cada vez mais eu o admiro por isso e tenho certeza que a mim. Com certeza. Pela mesma coisa. Com certeza. Muito bom. E assim, uma coisa que é importante a gente dizer é que ser protagonista, né, protagonizar a nossa vida, não significa ficar o tempo inteiro em cima de um palco, né? A gente não precisa estar o tempo todo até nem mostrando. Então, assim, dar espaço para o outro é uma forma da gente se manter autêntico e se mostrar interessado, né? E ter essa empatia de quem é esse outro aqui. Deixa essa pessoa chegar. A gente caminha na direção do outro, mas a gente também tem que deixar o outro caminhar na nossa direção. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Senão a gente assusta, inclusive, né, pessoa? Sem dúvida. É importante dar esse espaço. E só trazendo, por exemplo, a gente fala muito dessa autenticidade genuína, de você ser, simplesmente ser. Uhum. Quando a gente fala em negociação e vendas, nós temos várias técnicas, nós vamos ter várias ferramentas para cada vez mais fazer o melhor negócio em prol do teu cliente, né? Uhum. E requer uma maestria, dependendo do grau de complexidade da negociação, em usar essas ferramentas, e escutar genuinamente, em se conectar genuinamente para ser assertivo. Uhum. Se você está ali preocupado em
em balançar esse pratinho e ainda preocupada em ser uma pessoa que você não é, não se fecha negócio. Ou se você vende uma vez só para aquele cliente, digamos, os mais fáceis, entende? Então, assim, por isso que é importante quando a gente fala dessa autenticidade, é aquilo que é você. Porque não se sustenta dentro da negociação. Vai quebrar em algum momento ali. Porque você já está o tempo inteiro buscando ferramentas e com um olhar, com uma escuta atenta para tentar fechar o melhor negócio. Qualquer coisa que vem além, que você se perdeu ali daquilo que você é, o outro vai sacar na hora. E aí é venda perdida. Uma coisa importante, né, Deide, só um instantinho, é que quando você fala o melhor negócio, é o melhor para as duas partes, né? Claro, claro, claro. Porque senão também não sustenta, né? Não sustenta, não sustenta. Diga, Marcelão. Não, eu tava ouvindo o que a Deide estava falando e pensando, hoje eu faço essa posição de estar no lado de compras, né? E é a mais pura verdade. É muito fácil de perceber quando aquela abordagem ela não é verdadeira, ou quando tem alguma coisa ali e tal. Talvez a gente não sabe o que é, mas fica aquela sensação de, cara, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. E esse desconforto, ele é suficiente para você, talvez não vai deixar de fazer o negócio, mas ele vai manter uma certa distância. E aí, quando a gente quer realmente construir um acordo que é bom para os dois, você tem que fornecer informação e tem que pedir também. Só que você só troca com aquela pessoa que você confia, né? Então, acaba que você não consegue avançar nos níveis até confiar. Não vai deixar de vender por isso, talvez não vai vender tanto, ou não vai vender tão bem, porque gera um atrito ali, uma desconfiança bem no fundo, e é perceptível. Isso ou não sustenta, né? Não vai tem uma novas vez, duas, vezes, três exatamente. e acabou. Isso Até o cara achar outra opção. numa relação de negócio e em qualquer relação, né, Marcelo? Sim, sim. Aliás, nas relações sociais, relações amorosas, relações familiares, isso ainda fica mais claro, né? Porque se você não está inteiro ali naquela relação, ela quebra. Ela ou ela se sustenta com muito sofrimento para os dois lados. Muito. Com muita dor para os dois lados, né? E principalmente para quem está ali cedendo, né? O opressor, né? Sim, sim. Tem uma pergunta agora que eu me lembro do curso que eu fiz, né? Que eu tive que fazer uma coisa lá no curso que foi muito interessante. Então eu quero trazer essa situação para cá. Como é que a gente pode vender alguma coisa que a gente não compraria? Essa é boa. Sem vender a nossa alma. Olha só o que eu tive que vender, gente. O que eu vendi naquele exercício que eu fiz. Eu vendi uma viagem para a China com o William Bonner. Eu ia gostar. Eu também, eu tô aqui adorando já. Tem pessoas que gostariam de ir para a China e que gostariam de ir com o William Bonner. Eu não gostaria de nenhuma das duas coisas, entendeu? E era para eu vender isso. Para contextualizar, esse exercício ele é feito desse jeito. A pessoa escolhe o que ela não quer, sem saber o que vai ser feito com aquilo, e depois ela precisa vender aquilo para uma turma, com um monte de gente e tal. É bem engraçado aquilo. É engraçado. Mas você já respondeu. A Débora compraria. A Elaine já respondeu, né, Marcelo? Não, mas manda aí. Exato. Por que você já respondeu? Porque ponto. Não é o que você quer, é o que o outro quer. Não é o que você gosta, é o que o outro gosta. E cabe a você buscar elementos para saber que o que você está entregando é o que ele quer. E que por mais que no fundo você fala, eu jamais iria para a China com o William Bonner, mas eu iria a Maradona. Se você estivesse vendendo para Débora Bravinha, ela iria também. Aí, ó, tranquilamente. Muito bom. E eu vendi, tá? Eu lembro que eu vendi. Lógico, é isso mesmo. E a gente está acostumado a preocupar tanto com as coisas que são importantes para a gente, né? É o normal, é o padrão. E é quando você tem que quebrar isso, fazer um exercício para preocupar só o que vale para o outro. Você não tem o menor interesse, mas para o outro vale, então tá tudo bem.
Ó, tem alguém perguntando se tem opção com a Isso Fátima aí, Bernardes. aí a gente Acho pega que uma não, moeda de Osmarzinho. troca, uma moeda de troca, quem sabe? Tá facilitando demais o exercício, já não tá nem... Não. Ai, gente, que ótimo isso. É. Mas é interessante essa quebra aqui mental que vem. Você, na hora, é o que eu penso, o que eu acho, meu mundo, meu óculos, Uhum. como eu enxergo a vida. Vendas e negociação de sucesso, de pessoas bem-sucedidas, que se sustentam, que são referências, entendem que a visão de óculos dele pouco importa. Ele quer saber como usar o seu óculos para enxergar e vender da melhor forma para você. Isso é empatia, né, minha amiga? Com certeza Inclusive. absoluta. Né? Isso é uma técnica, digamos assim, para usar quando as pessoas chegam, às vezes, me perguntando como é que eu lido com aquela pessoa que gosta daquele político, aquele, né, que a gente já odeia, que a gente não aguenta ver ou ouvir falar, seja ele quem for, tá, gente? Uhum. Como que eu posso lidar? E assim, tudo bem, talvez você não precise lidar com aquela pessoa e ok, não vai, né? Mas às vezes é um familiar, né? Às vezes é alguém próximo, às vezes é alguém querido. E você quer lidar com aquela pessoa. E o segredo é esse mesmo, né? É sair um pouco do que importa para mim e procurar entender o que importa para aquela pessoa que leva ela a gostar daquilo, a querer aquilo, né? E o mais incrível é que a gente acaba descobrindo nisso pontos de conexão. Com certeza. Não é muito diferente do que eu busco também, né? O que aquela pessoa está buscando. Então, aí a gente se conecta novamente, aí é possível manter a relação num patamar respeitoso, entendeu? Legal isso. Eu tenho até um pouco de dificuldade, às vezes, de lidar. Tem um professor, né, a nível mundial de negociação, que usa o termo empatia, ele chama de empatia tática, como se aquilo fosse uma ferramenta específica para se conectar com as pessoas. Ela funciona assim. Mas eu acho que é um negócio tão nobre, tão grande, para você usar com um objetivo específico, do modo como ele apresenta, que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas que pensar assim funciona para você conseguir chegar na raiz do problema, né? A gente sempre dá aquela analogia do iceberg, que você vê um pouquinho, que eu gosto disso, gosto daquilo, sou desse lado, sou daquele lado. Mas lá embaixo do iceberg, quando as coisas vão juntando, as pessoas querem mais ou menos a mesma coisa. E aí, quando você consegue se conectar lá embaixo, tudo que você fizer depois faz mais sentido, porque o cara sabe que vocês são parecidos, que a gente está buscando a mesma coisa. Caminhos diferentes, visões diferentes, cada um com seu óculos, sim, mas a gente está tentando ir para o mesmo caminho. Quando consegue chegar lá embaixo, aí praticamente resolve a maioria dos problemas. É onde se resolvem os conflitos. E aí, né? e para fechar o que o Marcelo botou com grande maestria, eu falo, né? É tão libertador isso, é tão mágico, você muda o mundo. Eu falo que, assim, quer falar de ganhos financeiros, quer ser um profissional de sucesso, quer vender como nunca, descobre isso de forma genuína. Então, autoconhecimento e se desfazer do teu ego. A partir do momento que você busca essa jornada de se aceitar, de se conhecer genuinamente, ter a sua personalidade própria ali, de ser autêntico e ainda controlar o seu ego, acabou. Caramba, você zerou a vida. Nível Jedi. Você zerou a vida nas relações. Nas relações. Você vira um imã. Você vira um imã magnético. É o que vale. Assim, a gente tá aqui para se relacionar com outras pessoas, do modo como eu entendo. Então, se você consegue jogar esse jogo bem... Conexões que transformam, né, Marcelo? É verdade. Muito bom, meus amores. Na CNV a gente chama isso, Marcelo, de alcançar a nossa humanidade compartilhada, né? Porque Entendi. no fundo desse iceberg, a gente compartilha a nossa humanidade, a gente deseja as mesmas coisas, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter saúde, né? Todo mundo quer viver bem. Os caminhos que a gente faz para chegar lá é que são diferentes, né? E aí quando a gente briga por esses caminhos, achando que o meu é mais certo que o seu, aí a gente é onde a gente fica agarrado no conflito. Literalmente. Né?
Quando a gente Literalmente. vai para o fundo e busca essa humanidade compartilhada, aí a gente se entende, a gente se respeita, a gente se compreende, né? Ontem, por coincidência, foi um aniversário, né? Seria o aniversário do Nelson Mandela. E aí ele tem uma história muito de altos e baixos, mas uma história muito baseada em negociação. Aí eu estava estudando um pouco, lendo um pouco a história dele e tudo, e as frases, o modo como ele fala, eu nem conhecia tanto a história, tem um livro muito bom, mas tem uma frase que chamou minha atenção, é que se você quer, a frase é desse jeito, se você quer vencer seu inimigo, primeiro torne ele um amigo. E aí, depois que você se conectou com aquele cara e resolveu lá embaixo, meu, ele deixa de ser inimigo, você vira um parceiro, resolve o problema e segue a vida. Inclusive, aí você abre o espaço para a criatividade, né? Nossa, Porque muito. Colaboração. enquanto a gente está disputando se o meu caminho é melhor que o seu, Tá ou se o que fechado. eu estou fazendo é mais certo que você, eu estou certo, você está errado, o diálogo para, né? E a mente fecha para qualquer outra opção. Nós só temos duas opções, ou é a minha ou é a sua. Né? Então, quando a gente sai disso e vai para aquilo que a gente compartilha, o que a gente quer no final e como a gente é parecido nisso, a gente abre a mente para um monte de outras opções, né? Aí a criatividade flui e a gente encontra soluções que atendem a ambas as partes. Essa é a solução de conflitos na CNV. É assim, né? Perfeito. Atender a todas as partes. Muito bom. Tem um monte de comentário aqui. Tem alguns aqui. O que eu estou vendo aqui é da Débora, que botou assim. Também fala isso no livro A Arte da Guerra. Inclusive, esse livro é fantástico. Quem não conhece, puxa, vale muito a pena. Legal. Muito, muito a pena mesmo. E tem mais? Elaine, você viu outro? A Paulina falou muito lindo. O comentário que eu fiz, eu não lembro qual mais, mas obrigada, tá, Paulina? Beijo, Ari. Aplausos para Deide. O Diogo falou aqui, ó, ser Presente, autêntico no ambiente profissional é um mega desafio de autoconhecimento. É verdade, é verdade. E parabéns pelo papo, muito importante discutir isso. Que bom que você gostou, Diogo, venha mais. A Débora zoou lá o Osmar por causa do... Merecido. Esse aí foi merecido. Comentário Perguntou merecido. da Fátima Bernardes. Então, é isso. Bom, para a gente começar a encerrar, eu queria perguntar para vocês dois qual foi, aí vocês vão escolher, tá, gente? Não precisa ser o maior, não, porque talvez não seja o que é possível de dizer aqui, mas escolham. Qual o maior preço você já pagou para se manter autêntico e fiel à sua essência? Eu estou ranqueando de cima para baixo o que é cabível. Eu acho que para mim, assim, né, de tudo, pegar a mediana aqui dos autênticos, escolher um aqui no Excel, no Excel mental, é realmente apertar a mão e falar obrigada, mas não tem interesse de fechar negócio com você. Depois você explicar pro chefe, né, Deide? Eu depois... mas ele tá comigo. E tá. Ai, quem é de verdade mesmo, né, que entende toda essa essência e valoriza esses valores no ambiente de trabalho, tá com você, não te apoia nessas decisões. Caramba, por mais líderes assim, tá? Por mais. Mas aí, eu acho que isso que a Deide falou tem a ver com que ela sempre honrou essa autenticidade. Então, ela está num lugar onde ela se conecta e isso é... Como é que eu posso dizer? Isso faz sentido. Tá todo mundo mais ou menos na mesma linha, né? Se ela tivesse se negligenciado lá atrás, talvez chegaria num ponto onde esse seria o modo normal. Beleza. A gente... E isso, essa coragem, ela te dá um passo além. Porque... Com quantas pessoas eu já conversei que vivem nesse mundo de Deide, eu não aguento mais, porque eu sou cedo, né? Eu tenho que ceder o tempo inteiro, eu tenho que falar o sim o tempo inteiro, eu tenho que agradar o tempo inteiro. E quando vai deitar, tá lá com aquela crise, né, existencial, tá naqueles sentimentos e tudo. E eu só posso passar uma mensagem quando alguém fala assim, tenha coragem, né, de ser quem você é, da maneira genuína, sabendo respeitar os limites, não é, como diz minha mãe, botando goela abaixo na garganta do outro o seu pensamento, não. Mas tenha essa coragem, porque quando você der o primeiro passo de forma genuína, você nunca mais volta, porque te empodera, sabe? É verdade.
É só você tem que resgatar, você tem que sair dessa bolha do sim, mestre, oi, aham, tudo bem, eu faço o que você quer. E aí é só você sair uma vez e entender que existe uma jornada de sucesso sendo quem você é, olhando o outro apenas como inspiração, mas sabendo que você não vai falar. Como é que é o nome daquele cara que tem um jeito de falar, muito característico, aquele. Eu esqueci o nome. E não adianta a gente querer imitar ele, gente. Tem o seu jeito de falar aí para fazer a sua palestra, para dizer. E é você, né? E aí te liberta. Verdade, verdade. E empodera mesmo. Pode ser difícil no início, se a pessoa ainda está muito nesse dizer o sim o tempo todo, né? Porque quando a gente diz sim o tempo todo para o outro, a gente diz não para a gente, né, Deide? E isso vai destruindo a gente aos poucos, às vezes nem tão aos poucos, mas... Portela, obrigada, Osmar. Eu não imito tão mal, entendeu? Tem 45 pessoas aqui, o Osmar foi o único. Obrigada, Osmar. Ele entendeu, mas ele tem um jeito. É isso aí. Muito bom, amiga. Alguém me pediu aqui, foi a Carol Silvério, para falar um pouco mais sobre a CNV. Eu posso falar um pouquinho mais daqui a pouco. Carol, deixa eu ver mais o que tem aqui. Professor Danilo Mota. Eu ia falar isso agora. Quer ler? Eu tava sendo... Não, eu tô rindo que eu tava sendo ridícula até agora. Faz parte da autenticidade ser ridículo de vez em quando, porque eu pratico a ridiculez saudável. Falei, cara, é isso. Adorei. Ser ridículo. Eu sou isso. Eu postei isso ontem. Eu postei isso ontem. Você não tem medo de se expor. Então, a imitação tá uma bosta, mas eu tentei. Vambora. Adorei. Mas é isso. Você ia falar alguma coisa, Marcelo, sobre isso? Não, é isso. O que eu trago, assim, chama a atenção, que isso é uma jornada, né? E aí, às vezes, eu particularmente gosto de conversar com pessoas que estão alguns anos antes, na mesma caminhada que a gente e tudo, porque você vê como que hoje a gente tem uma clareza sobre um determinado assunto que não tinha, então você consegue transferir um pouquinho. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você olha para frente e tem uns 2, 3, você olha e fala, caramba, cara, como que o cara consegue enxergar desse prisma, né? E aí você vai, que eu chamo de, é uma corrente, né? E aí tem um mestre do lado e tem um discípulo do outro. A gente está sempre ali no meio, né? Tentando captar um pouquinho aqui e transferir um pouco para o outro e seguindo isso. Porque não é uma caminhada fácil, né? Olhar e acreditar e ter a coragem para dar esse espaço não é fácil. Mas vale muito a pena. Então, você conseguir transferir um pouquinho, mesmo que hoje você não consiga fazer muito, dá só um passo, dá outro, vai na caminhada, porque vale muito a pena. Mas você e, sabe, Marcelo, eventualmente, falando em perder, vai ter coisa que vai perder, mas ela parece uma perda, porque a gente está olhando ali no momento presente. Quando você olha para frente, consegue esticar um pouquinho e fala, putz, abre, né? Vale muito a pena, mas você só consegue ver depois. Na hora você tem que se ater aos seus valores e caminhar, não tem outra coisa. É exatamente isso aí que eu ia falar, né? Porque eu acho que, assim, às vezes essa caminhada, ela pode ser difícil, exige coragem, e a gente cai, né? A gente cai, a gente tropeça, a gente paga o preço, mas quando a gente está olhando para esses valores, quando a gente está consciente do que realmente é importante para nós, é muito mais fácil levantar. Sim. É muito mais fácil recolher nossos caquinhos ali, né? E levantar talvez ainda um pouco dolorido e seguir em frente. Mas a gente não tem dúvida de que vai seguir em frente. Esse é o melhor de tudo, né? Porque quando a gente está representando, quando a gente não sabe, né, quem é que nós somos nessa fila do pão aí, nesse caminho, a gente tem dificuldade de recolher qual parte dessa que é minha, qual que não é, a gente pega um pouco do outro e isso vai virando aquele Frankenstein, né? Uma coisa que não é a gente, né? E é muito mais trabalhoso de sustentar e difícil de montar, né? Dá muito mais trabalho. Então, realmente é libertador. É curioso, você falou o negócio de cair, levantar e tal. Eu acho que a gente nem falou, Deide, mas a gente fez um trabalho, ela me ajudou, com uma característica específica minha, que eu vivo reclamando e tal, de tentar, assim, já não tenho mais, né? Então não preciso nem ficar preocupado,
mas com perfeccionismo. E aí a gente fez um trabalho, ela me ajudou, me ajudou, me ajudou. Beleza, eu fiz. Ó, melhorei. 3 meses depois eu estava fazendo um projeto, eu pensei, caramba, quem que é o melhor do mundo nesse negócio? Eu falei, calma, velho, calma, calma, calma. Aí tinha um papel. Marcelo segurando. Papel. Eu mesmo segurando. Tinha um papel que tinha que ler de todo o tamanho que eu botava, eu botei do lado do computador. Porque toda vez que eu começava, eu falei, ai, não, calma, calma, calma. Porque é cair e levantar. É mais sobre levantar do que qualquer outra coisa. Exatamente. E a gente fica bom nisso. A gente acaba ficando bom nisso. Vai ralando, todo com a cara ralada, a gente vai... Você é a sua história, né, Marcelo? Você é tudo que você viveu até agora. Só que você olha para aquilo e você não quer pensar ou ser determinada coisa mais. Só que você viveu assim, e é normal. Ah, pronto, eu fiz uma sessão, agora eu tô, como diz uma amiga minha, terapia não é miojo não, com 3 minutos tá pronto, né? É uma jornada e tudo, né? E para tudo na vida. Então vai vir aquela coisa da sua história, só que aí entra o protagonismo. Eu não quero mais pensar assim, eu não sou Gabriela, então isso eu vou mudar. E opa, tá vindo o Marcelo Perfeito. Vai pra Marcelo Perfeito, né? Segura aí e deixa esse mais versão 2021 reinar dentro de mim aqui para botar ele para fora. Isso, a gente, né? Também, a gente acaba se apoderando disso, né? Ou seja, quando a gente se torna consciente de que, né, tem esses deslizes e que a gente tem as recaídas e que os padrões antigos eles retornam, a gente se apodera disso, falou, opa, é aquele padrão, legal, tô te vendo, tá? Você tá aí, né? Beleza, tchau. Eu quero ir por aqui. Ou seja, a gente escolhe, né? A gente consegue olhar para isso e honra, porque aquilo ali foi útil para mim, tá? Lá atrás, aquilo funcionou de alguma maneira e talvez foi o que me trouxe até aqui, né? Então eu honro, agradeço, mas eu sigo, não preciso mais daquilo, já não é mais útil para mim, né? Acho que é assim que a gente vai fazendo as transformações, mas é diário, uma caminhada, né? Deixa ficar o que é bom, né? Isso aí. Nem tudo tá ali, precisa ficar, né? E a gente não precisa matar aquilo, né? Não é uma coisa que a gente precisa nunca mais olhar para aquilo, não é isso, né? Até porque isso dificulta o processo. Reconhecer, aceitar, acolher tudo que já fez parte de nós é muito importante, porque a gente integra isso. E nós seguimos mais inteiros, né? No caminho que a gente escolhe. Amores, estamos chegando ao fim, né? Estamos aqui. Tem um comentário que você precisa ler aí, ó. Antes do meu aí, Elaine. Um comentário de um carinha, tá vendo aí, pequenininho, ó. 3 palminhas. Davi Carvalho. Davi! Que é o meu filho, exatamente, está assistindo. Delícia, Davi. Olha, ele não tem autorização para entrar no Instagram, mas hoje ele é liberado. Hoje a Suzana liberou, falou, acho que está valendo. Ah, que show, que show. Muito bem-vindo. Beijo, Davi! Delícia. Bom, gente, para a gente começar a encerrar esse papo aqui, né, já agradecendo a presença de vocês, e respondendo um pouco aqui a Carol Silvério, né, que me perguntou um pouco ali sobre a CNV. Carol, eu trabalho com a CNV, eu trabalho com a CNV em empresas, individualmente, pessoalmente, fazendo atendimentos, dando treinamento, fazendo grupos, né, de estudo. E um pouco do que a gente está conversando aqui nessas lives sobre autenticidade é justamente para eu poder também trazer mais elementos para uma jornada que eu quero fazer assim que a gente estiver encerrando essa série de lives, que vai ser uma jornada gratuita para ajudar as pessoas a entrar em contato com essa própria autenticidade, né, a trazer essa essência para cima e a conseguir expressar isso de uma forma que não seja agressiva, de uma forma que não afaste nem gere conflito, né? A nossa intenção é que a pessoa consiga se manter autêntica e conheça os limites que ela tem quando ela está numa relação com o outro, né? Para poder respeitar isso, ao mesmo tempo que banca a sua própria autenticidade. Então,
E aí a gente combina a autenticidade e empatia, que são os dois galhos, né, da CNV, os dois grandes pilares da CNV. A CNV, ela traz umas propostas de formas de pensar, né, que mudam um pouco a nossa forma comum de pensar e muda o uso da nossa linguagem, ajuda a gente a usar melhor a nossa habilidade de linguagem para que a gente possa fazer essa conexão. Não é que a gente vai ludibriar ninguém, não é uma ideia de dourar a pílula, pelo contrário, CNV não é sobre ser bonzinho, não é sobre ser fofinho, a gente não tem que falar fofinho o tempo inteiro, né? Mas é sobre a gente bancar a nossa autenticidade ao mesmo tempo que a gente é empático com o outro e recebe o outro nesse caminho que a gente está fazendo em direção a ele. Então essa é a proposta. Obrigada por perguntar, tá? Amores, deixem uma mensagem final para essas pessoas maravilhosas que estão assistindo a gente. Eu tenho vários post-its aqui. Tem um que eu gosto muito, que é preciso ter coragem para se viver uma vida extraordinária. Coragem, meu povo, coragem de ser quem vocês são, coragem de se reconhecer, de aceitar a sua jornada de vida, mas também ser protagonista e falar: isso eu quero mudar. É o agora, vamos viver o agora, o momento é o hoje. Então tenha coragem, passa tudo tão rápido para você se arrepender daquilo que você não foi. Uau! Nossa, eu não vou falar aí, nada. gente. Realmente, isso aí foi... Caramba. Isso vai para os meus post-its aqui, tá? Vai, eu também, tenho vários. Eu também. Se você puder me dar o post-it para não precisar ficar escrevendo. Adorei. Não, mas não tem, eu não vou falar nada assim. Eu adorei, queria agradecer todo mundo que esteve aqui. Foi legal demais ter essa oportunidade. E é definitivamente necessário coragem. E é um processo. Eu diria que, além da coragem, entender que é uma caminhada. Que num dia você dá um passo, no outro dia você dá outro, e vai, com coragem, mas com... eu gosto muito da expressão sem pressa e sem pausa. Você vai constantemente melhorando e caminhando, que não tem outro caminho, é inevitável. Boa, muito bom, amores. Então, agradeço cada um que esteve aqui com a gente, cada uma também, né, que esteve aqui com a gente acompanhando essa live. Maravilhoso, nós vamos ter que marcar outra, né, pra gente se reunir de novo. Com certeza. Bora. Um papo delicioso, como sempre, com vocês, meus amigos queridos. Um beijo no coração de todo mundo. E fiquem atentos aí que a gente vai lançar aí essa chamada para a Jornada da Autenticidade em breve, tá bom? Show. Um beijo. Beijo. Amei estar com vocês. Beijo. Obrigada por Valeu, quem galera. participou. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. gente. Beijo. Ups.